Bom dia, amigos e amigas do coração. Que o Divino mais uma vez, bom dia, distintas amigas e amigos do coração. Que o ilustre aniversariante do mês, Jesus Cristo, nos guarde a sua paz nesse dia e para todo sempre. Saudamos com imensa alegria os internautas que nos assistem e que nos ouvem nessa manhã, extensivo aos gratos irmãos surdos que hoje estão também sendo partícipes desse evento através das mãos abençoadas de Kate Abiakio, que faz a interpretação através dos sinais de Libras. Portanto, estimados irmãos em Cristo, estamos aqui sob os auspícios do Centro Espírita do Nosso Lar e assim trazemos um abraço carinhoso da presidente da nossa Federação Espírita Piauiense, Cristina Miranda, e demais companheiros que fazem aquela casa máter do Espiritismo no estado do Piauí. Abraçar a todos e dizer da nossa alegria em retornar a essa tela sobre o olhar dos irmãos que fazem o Centro Espírita do Nosso Lar, nas pessoas da sua presidente Irecê Galas, nossa amiga Sueli e tantos outros que colaboram nesse trabalho da divulgação da doutrina espírita. Nosso abraço carinhoso à nossa querida amiga e irmã, a nossa querida Kate Abiakio. Então, nós vamos começar a nossa fala com a mensagem do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Xavier, que se intitula Natal. Então vamos ler e vamos acompanhar de forma atenciosa. É a lição 180. Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas, capítulo 2, versículo 14. As legiões angélicas junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir, nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da Boa Nova. A justiça de olho por olho e dente por dente encontraram, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram o júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria à condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança dos ricos, ou do circo, digo. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores,
em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales da imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, relevando-a, transitou vitorioso no berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a ver realmente, viver com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Muita paz. Então, com essa mensagem do Natal, vamos nos encaminhar para a prece inicial. Cristo de Deus, amigo amorável das nossas vidas, vimos nessa manhã rogar-te as bênçãos sacrossantas para todos nós que estamos passando momentos difíceis, tormentosos e tumultuosos. Mas sabemos que teu amor é muito infinito e, por certo, nos envolverá nessa tua mansuetude, desse teu olhar meigo e sereno. Vem, Jesus, a nos abençoar sempre. Nós que estamos, nesse momento, interligados, conectados contigo e com os irmãos que nos ouvem e nos assistem pelo Instagram, que hoje se abre para os irmãos que querem ouvir a mensagem de Jesus. Então, nos aguarda e nos guarda na tua paz, hoje e sempre, assim seja, graças a Deus. A nossa proposta de hoje, nós vamos trabalhar 2 momentos. Vamos reprisar a passagem evangélica de Mateus e depois uma mensagem de João, evangelista, que colaborou com Kardec à época da codificação. Então, João, que foi um dos mais novos discípulos de Jesus, o apóstolo, vê a época da codificação, dá um contributo, o melhor entendimento sobre o que quer dizer deixai vir minhas criancinhas. Então, João, ele observa a parábola do seu companheiro de missionato, Mateus, e vai, então, através do Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos clarear a mente para entender o que quer dizer o Mestre naquela manhã, naquela tarde ali, em Cafarnaum. Então, vamos, então, ler apenas o capítulo para entender melhor qual é a proposta que nos foi apresentada para essa manhã. É do capítulo 8, Bem-aventurados que têm o puro coração. E aí, nos foi chamada a atenção para a gente fazer uma abordagem, ainda que simples. E aí diz, simplicidade e pureza de coração. Item 1, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. No item 2, continua o apóstolo de Jesus. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse e, como seus discípulos, afastassem, com palavras ásperas, os que las apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse, deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçam, ou melhor, impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não recebeu o reino de Deus, como criança, nele não entrará. E depois abençoás, impondo-lhes as mãos. Está em Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. Então, mais outro apóstolo de Jesus que colabora com essa
essa passagem da época lá com Jesus. E aí, quando Kardec vai comentar esses dois apóstolos, essas duas parábolas, no item 3, já Kardec nos traz um olhar, uma visão mais ampliada. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. E ainda fala mais fortemente, exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a da humildade. Olha, só aí dá para a gente entender, irmãos e irmãs, que Jesus estava, aliás, que Kardec estava traduzindo, à luz da compreensão humana, depois da codificação, essa passagem belíssima de Jesus diante dos seus apóstolos, que impediu que as crianças chegassem até ele. Talvez por uma incompreensão deles. Era aquela ideia da posse, ou porque se pensasse que as crianças só queriam criar tumulto. Não. Mas Jesus aproveitou aquele momento e deu a lição para eles, apóstolos, que estavam ali com ele naquele momento, e para nós outros que futuramente Kardec veio explicar. E o próprio João Evangelista, em 1863, veio em mensagem em espírito, através do médium que colaboraram com Kardec, trazer uma interpretação mais clara sobre essa passagem. Então, são ângulos para a gente entender por que Jesus falou assim e os seus apóstolos anotaram. Mas vejamos bem, eu disse que vamos trabalhar dois momentos. É a história daquele menino que Jesus chamou para si e colocou no colo. Então, essa história nós vamos ver no segundo momento da nossa live de hoje. Mas essa história que nós vamos nos reportar, ela vem, eu fui buscar no livro Testemunho pelo Cristo, né? É da lavra do amigo espírita do Paraná, Francisco Ferraz Batista, né? Que ele é um romance inspirado, que fala da história de Inácio de Antioquia da Síria, que é aquele menino que ele pegou no colo. Então veja que é uma relação muito singular entre o passado e depois o futuro, e até chegar a nós para entender. Então Ferraz, nosso amigo do coração Ferraz, que foi presidente da Federação Espírita do Paraná por 2 mandatos, ele pertence ao Conselho Diretivo da FEB, e ele escreveu 4 livros nos tempos de Paulo. Oi? Não entendi. Você não está bem no vídeo. Ah. Para você melhorar. Do que, bem? Liga a postura, a sua postura. Ah, sim. Então, nós vamos dizer que esse livro que nós estamos abordando, ele é de Ferraz, aonde ele fala dessa história de Inácio de Antioquia da Síria. Então, é um livro, é um romance inspirado. Ele tem o prefácio de Haroldo Dutra Dias, que é todos conhecemos, é um espírito de renome nacional e internacional, que colaborou nessa obra. Mas vejamos, quando Jesus estava a fazer a sua preleção ali em Cafarnaum, ele se acercava de pessoas várias, sobretudo as pessoas necessitadas, carentes, enfermos, que buscavam ali no Mestre o auxílio e uma ajuda para as suas enfermidades do corpo e da alma, certamente. E naquele dia, ele estava ali envolto dos seus apóstolos, dos seus discípulos, e ainda mais também em torno ali da circunvizinhança, das crianças que queriam conhecer aquele homem que falava para as pessoas. E ocorreu que isso aconteceu
está registrado no livro e nós vamos tentar traduzir numa linguagem aproximada de Ferraz, que foi o autor do livro, um romance inspirado. Ele me disse que é um romance que ele recebe através dos irmãos paulinos, que foram aqueles que cooperaram e colaboraram com toda a trajetória de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Então, toda aquela saga que colaborou com o Paulo de Tarso, eles inspiram o Ferraz para que ele escreva esse livro, essas histórias que remontam à época de Jesus. Então, agora, denominado de Inácio, de Antioquia, da Síria, contava ele agora com 38 anos. Retornando a Éfeso, que era a cidade onde Jesus, que Maria e o nosso João foi residir após Jesus ter morrido, esse Inácio voltou lá com seus 38 anos. E então ele morou lá com uma casa muito simples, com Maria, a Mãe Santíssima, e com João, que foi o apóstolo querido, que ficou responsável por cuidar da mãe de Jesus. E desde os 8 anos ele teve essa convivência com Maria e com João, lá em Éfeso. Agora também, afeiçoado e compromissado até a alma com os ensinos de Jesus, estou falando de Inácio, indo ao alto da colina, onde ele sempre costumava ir com Maria e com João para contemplar a belíssima paisagem que enfeitava aquela região, que combinava com as serenas águas azuis do mar Mediterrâneo ou mar Egeu. Seus pensamentos, ele estava lá, voltando ao passado. Seus pensamentos mergulharam no passado e se viu agora na figura daquele menino pobre de Cafarnaum, às margens do lago de Genezaré. Era mês de abril. Jesus estava em Cafarnaum e falava aos apóstolos, aos discípulos e às várias pessoas que o acompanhavam. Respondia a questões sobre a ternura e a misericórdia do Pai Celestial. Quando foi indagado pelo judeu Benjamim, que Jesus estava fazendo a sua preleção, mas tinha pessoas que o indagavam, perguntavam. Benjamim era uma figura conhecida em Cafarnaum e perguntou a Jesus: Mestre, diz-nos quem é o maior no reino dos céus? Embora não entendesse, ali estava o menino de 4 anos, Inácio ali. Embora não entendesse bem o que aquela pessoa falava, ou as pessoas falavam, pois contava apenas com 4 anos de idade, né? E perambulava, que era o seu hábito. Ele ficou muito órfão. Inácio ficou órfão muito cedo. Seus pais morreram. Ele foi adotado por pessoas da cidade de Cafarnaum. E naquela idade, ele andava perambulando pelas ruas de Cafarnaum, às margens do lago Genezaré. Então Inácio agora, nos arcanos, né, da memória, se lembrava do Messias amado ao interlocutor quando disse. Ele respondeu lá para o Benjamim: aquele que se fizer servo de todos, o menor de todos. Então veja aí que Jesus estava dando uma lição para o Benjamim e o menino Inácio já estava captando, né, qual era a mensagem, a resposta de Jesus. Então Jesus respondeu para o Benjamim, que era o vendedor de púrpuras na cidade de Cafarnaum: aquele que se fizer servo de todos e o menor de todos. Veja aí Jesus trabalhando a humildade, a simplicidade na sua fala e na sua passagem bíblica que está relatado.
Lembrava também o que lembraria de toda a sua vida. Ele lembrou de toda a sua vida o que Jesus lhe fala depois. Lembrava também o que lembraria por toda a sua vida, que no meio das pessoas que ouviu Jesus, o mestre pousara aqueles olhos belos, lúcidos e penetrantes dos seus olhos pequenos e, abrindo os braços na sua direção, ofertou-lhe o colo divino. Então Jesus chamou o menino Inácio para o seu colo. Inácio, tomado de impulso involuntário, viu-se correr na direção do Messias e alojar-se nos seus braços. Jesus o fez sentar-se sobre os seus joelhos, afagou os seus cabelos e lhe falou baixinho: olha, amigo da alma, como vais? Que bom que retornaste. Veja aí, vamos gravar essa frase. Olha, amigo da alma, como vais? Que bom que retornaste. Inácio, lembrando-se disso, isso ele estava pensando lá na colina, em Éfeso, lembrando o passado. Pensou na dúvida que por essa lembrança sempre passara a carregar consigo. Por quê? Porque ele havia de falar daquilo. Ele já o conhecia. Porque ele falara em retorno. O que ele queria dizer? Então o menino Inácio se envolveu com aquelas questões. Por que Jesus disse: já nos conhecemos? Olá, como se você já conhecesse de algum tempo, de algum lugar. Essas eram as cogitações que se fazia sempre, mesmo já agora amadurecido, nos seus 38 anos, do alto dos seus 38 anos da existência física. Lembrou-se do Messias, ou melhor, lembrou-se do que o Messias dissera para os seus ouvintes, que estavam ao seu redor. Foi retornando aquela cena daquele mês, que Jesus estava ali falando. Ouvindo que estava ao seu redor, enquanto ele, Inácio, esteve sentado no seu colo aconchegante. Então, ele permaneceu sentado por algum tempo, e Jesus fazendo a preleção para os ouvintes, certamente dizendo: só pode entrar no reino dos céus se você tiver a candura de uma criança, a simplicidade, a humildade. E ele repete: Inácio, aquele que quiser entrar no reino dos céus, que seja como uma criança, sem malícia, sem presunção, sem astúcia, sem vivências ou experiências negativas na direção do próximo. Então, Jesus disse isso e Kardec interpretou para nós numa linguagem mais compreensiva. Quer dizer, nós temos, para poder crescer espiritualmente, nós temos que deixar de lado as mazelas, focar naquilo que é essencial, na lei de justiça, amor e caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, se o homem de bem faz esse percurso, certamente ele está caminhando para os céus, para o encontro com o mundo da divindade. E parecia também ouvir concluir, nasce na sua conjectura lá no Monte do Rouxinol, onde estava a pensar, e parecia também ouvi-lo concluir: o reino dos céus é para aqueles que a esta se assemelham. Jesus dizendo: essas crianças, quem se assemelhar a elas, tem o reino dos céus. Mas ele falou isso naquela época, uma linguagem ainda que os fariseus, os publicanos, os que estavam ali de redor não entendiam, nem próprios os apóstolos. Eu disse, porque se eles compreendessem a linguagem de Jesus, não impediriam que as crianças chegassem até ele, conforme Jesus disse lá em Mateus: não impeçais que ela chegue até mim. Então, é o nível de compreensão
como ainda hoje nós temos esse nível de compreensão para entender as verdades de Jesus. O mestre continuava afagando os seus cabelos enquanto falava, e após ter terminado de responder à pergunta, abraçou-o com profundo carinho e novamente baixinho lhe falou ao ouvido. Siga, meu querido amiguinho, sempre para frente. A misericórdia de nosso Pai Celestial o acompanhará em todas as suas dificuldades. E eu sempre estarei por perto, mesmo que me vá, retornarei sempre. Então, quando Inácio deixou o colo de Jesus, ele deixou essa mensagem para ele. A seguir, ante o aconchego do mestre, recebeu na testa o longo beijo divino, que também jamais esqueceria. Embevecido pelo quadro da natureza que se distendia à vista, Inácio pareceu retornar de um sonho. Então, ele voltou aos 38 anos a Éfeso e na colina do Rouxinol e fez essa viagem no tempo. Então ele agora estava voltando desse sonho, né, dessa lembrança. Embevecido pelo quadro da natureza, né, repetindo, que se estendia à vista, Inácio pareceu retornar de um sonho. Contudo, logo passou e se ausentou e novamente passou a recordar de outros fatos da sua existência. Recordou os dias que se seguiram, em que sempre procurou seguir as pegadas do mestre em Cafarnaum, e os outros abraços que recebeu dele. Parecia que ele, Inácio, havia se transformado na criança preferida de Jesus, o Messias. E como sentia saudades daquilo tudo, né? Recordou do dia em que Lázaro, Maria e Marta, pessoas simples da cidade, choravam a morte do Messias. Ele estava lembrando da morte de Jesus, porque houve essa notícia da morte por Lázaro, Maria e Marta, que eram pessoas afeiçoadas a Jesus. Então todos choravam a morte do Messias. E quem trouxe essa notícia foi Alfeu, pai de Mateus, Levi, que era um dos ex-cobradores de impostos do Império Romano, ali em Cafarnaum. Fato que esse trouxe no menino Inácio profunda tristeza pela morte do seu amigo Jesus. Estamos falando que Inácio retornou ao passado novamente. Recordou dos meses que morou com Alfeu. Então o Inácio foi acolhido por Alfeu, que morava em Cafarnaum, que era o pai de Mateus Levi, e eram respeitados em Cafarnaum. Não obstante Mateus ser cobrador do Império do Romano, de impostos, mas era uma pessoa muito querida na cidade, e também seu pai mais ainda. Então ele também, depois que morou com Alfeu, passou a morar em outras casas do menino Inácio. Usava a roupa que lhe davam, alimentos que ele recebia para o seu sustento. Então ele tornou-se também, naquela cidade de Cafarnaum, uma espécie de mensageiro da cidade. É aquela pessoa que leva um recado, traz outro, leva uma notícia. Então ele era um mensageiro ali da cidade. Levava e trazia recados de uma pessoa para outra, ajudava as pessoas idosas e andava pelas ruas de Cafarnaum. Algumas vezes, entretanto, sentiu abandono, sentia abandonado, não tinha ninguém mais para acolher e sentia solidão, fome e frio. Nessas ocasiões, fazia um pensamento em forma de oração. Amado Jesus, não me abandone, olha por mim.
Então ele já estava a pedir ajuda a Jesus. Era atendido, pois o socorro vinha. Alguém lhe ajudava com alimentos para saciar sua fome, roupa para aquecer o corpo e repouso em casa familiar. E a recordação mais marcante da sua infância foi quando Amon, um morador da região de Cafarnaum, um comerciante dessa cidade, que sempre lhe ajudara, o encontrou na praia à tardinho, onde gostava de ir contemplar o mar de Genezaré. E este lhe informou que João andava à sua procura, a pedido de Maria, para que ele fosse morar com eles em Éfeso, convite que recebeu com extrema emoção. Então, ele agora já estava sendo olhado por Maria, certamente intuída por Jesus, para cuidar daquele menino órfão de Cafarnaum. E também aos cuidados de João, que agora também cuidava de Maria. Maria e João se encontravam como hóspedes na casa de Alfeu, já referi-lhe, que era um morador daquela cidade e pai de Mateus Levi. Inácio, ao chegar, e logo que viu Maria, nunca tinha visto Maria certamente, percebeu que ela era simplesmente linda, era uma beleza exuberante. Lembrou-se do abraço terno e carinhoso que ela lhe deu. O envolveu de tal forma amorosa e terna que tocou com enorme intensidade as fibras do seu coração infantil e o inundou de profunda energia. Então veja o impacto do menino Inácio agora diante de Maria, a Mãe Santíssima. Depois desse encontro fraternal, eles ainda passaram 3 dias sob as expensas do velho Alfeu, querido e estimado pelos habitantes de Cafarnaum. Não obstante ser pai do ex-publicano e ex-cobrador de impostos do Império Romano, Mateus e Levi e seu pai eram respeitados por todos por suas ações de bondade. Então eram pessoas benévolas que já cumpriu naquela época talvez o recado de Jesus. Inácio cumpriu fielmente a missão que tinha para com Jesus. E em sua época, em que os cristãos eram perseguidos pela intolerância do Império Romano, como assim também aconteceu com Paulo de Tarso, Pedro, Estevão, Timóteo e tantos outros cristãos da primeira hora. Então aqui cabe a gente fazer um recorte e lembrar que Inácio já tinha morado com Maria e com João. E essas 2 criaturas queridas do seu coração lhe ensinaram ainda mais as lições de Jesus. Qual era a missão de Jesus? E certamente aqueles da primeira hora pagariam muito caro pela altivez, pela coragem de abraçar a missão de Jesus e divulgar a Boa Nova em seu nome nas regiões por onde andou. Então, nós vamos agora dizer que Inácio bebeu no mesmo livro, nos mesmos feitos de Paulo de Tarso, que foi um abnegado servidor de Jesus que doou a sua vida pelo Mestre. Depois se converteu na estrada de Damasco, ao encontro com Ananias lá em Damasco. Então, o nosso querido Inácio teve um berço de formação cristã e assim ele buscou também cumprir com fidelidade a tarefa nobre que Jesus lhe legou na sua tarefa de missionário também. E no dia 20 de dezembro do ano de 107, da era depois de Cristo,
em Roma, Inácio foi jogado na arena dos suplícios às feras romanas. E as feras, quer dizer, do circo romano, feras famintas, que estavam ali para trucidar os cristãos que não queriam aceitar a conversão para os romanos, relegar Cristo e aceitar o Deus deles. Então, Jesus manteve fiel aos seus discípulos, dando de onde estava, no mundo espiritual, força e coragem para vencer esses ataques violentos que eram feitos aos cristãos. Então, Inácio foi também um dos que viveu, um dos heróis dos cristãos que sofreu, realmente pagou com a vida em abraçar a causa do Mestre. Então, repetindo, dia 20 de dezembro de 107 depois de Cristo, lá estava o nosso Inácio dando prova a Jesus. Mas antes que ele fosse submetido ao suplício pelas feras, ele negou-se, como era praxe, a abjurar o mestre de Nazaré. Quando indagado por Sérvio Suplício, que era o prefeito de Roma, que comandava aquele suplício ali, arena cheia de gente, as pessoas aplaudindo aquele circo romano, era a festa das pessoas. E antes, porém, o prefeito, julgador e toda a multidão presente ao circo dos horrores, que ali era um horror mesmo, onde outros cristãos já tinham sido sacrificados em nome de Jesus, indagou de Inácio, o prefeito Suplício, para que ele renegasse o Messias. E assim não teria sua vida entregue aos leões famintos e ferozes. E respondeu ao prefeito de Roma. Ele respondeu, quando questionado se ia renegar Jesus: vivi meus dias inteiramente para o meu mestre, e minha alma anseia por ele. Desprezo teus tormentos e te devolvo e agradeço a liberdade que me oferta. Esta resposta de Inácio para o prefeito que comandava aquele círculo de horrores impactou profundamente o orgulho do prefeito e o desconcertou-o, e com isto bradou para os seus soldados: soldados, já que este velho é tão orgulhoso e desdenha da minha concessão, deixai-o com as mãos amarradas e providenciai a soltura dos leões. No centro da arena do Coliseu, Romano Inácio se ajoelhou e, naquele momento, evadiu-se pelo pensamento e reviu na memória do seu espírito os fatos que mais marcaram a sua existência. Sua orfandade em Cafarnaum, o dia que Jesus, rodeado pela pequena multidão às margens do lago de Genezaré, aquele homem belíssimo, cujo semblante e angelical transmitia serenidade e paz, e cujos olhos tinham um brilho profundo e contagiante. Reviu quando aquele olhar meigo lhe descobriu entre a multidão e o convidou para vir à sua presença e sentar-se ao seu colo divino. Ele, Jesus, então lhe afagaram os cabelos e, antes de trazê-lo ao encontro do seu peito, Jesus lhe falou baixinho: olha, amigo, como vais? Que bom que retornastes. Agora, na arena do suplício, ainda lembrava de Éfeso, quando morou com Maria e João e viu-se em pé no penhasco da colina do Roxinol, e ouvia novamente aquela outra voz inesquecível, de ternura indizível, da mãe amada: Inácio, meu filho querido, amigo da minha alma,
já é momento de vires para casa, a noite chega. Era um conselho de mãe chamando o filho, porque já estava lá entrando pela noite. Mergulhado nas doces lembranças de Maria, viu também se aproximar o pai adotivo, João, que sorrindo disse: querido filho, o amigo Inácio vem buscar. Repetindo, querido filho e amigo Inácio, vem buscar-te na companhia de nossa mãe Maria. Venceste a desconfiança dos homens, venceste o mundo e edificaste tua vida a Jesus por amor e sacrifício. Alegra-nos por estar retornando à casa de Deus. Então era também João vindo com Maria para receber João ali no momento do seu desencarne de forma atroz. Inácio viu também os demais amigos de Antioquia, de Éfeso, de Jerusalém, viu chegando na arena Pedro, Paulo de Tarso, Estevão, Barnabé, Evódio, Simão, Bar Cleófas, Nicolau e Timóteo, e outros tantos lhe acenavam sorrindo. Então eram os espíritos que ali estavam para ajudar o nosso querido Inácio no seu desencarne. Saiu momentaneamente daquele maravilhoso êxtase quando percebeu que o primeiro leão lhe aplicou uma violenta patada em plena face, quase que lhe arrancando a cabeça do corpo. O sangue jorrava aos borbotões. A multidão o urrava. Outro leão lhe mordeu o ombro direito e o arrastou. Inácio perdeu o sentido, os pedaços do seu corpo estavam sendo abocanhados pelas feras. Os gritos ensurdeciam o ambiente tétrico e horroroso. Inácio levantou-se na arena do ódio e do poder ilusório. Os pedaços de seu corpo e ossos faziam ou jaziam por toda parte, estraçalhados. Olhou novamente para frente e estendeu as mãos para a doce meiga Maria de Nazaré, que o recolheu de encontro aos seus braços e lhe disse: vem, meu amado filho, vem, Inácio, vem conosco, vamos ao encontro de nosso amado Jesus. Conclusão. Então nós queremos dizer que essa história de Inácio é muito comovente, mas quem desejar ter maior conhecimento da história, o livro Testemunho pelo Cristo se encontra, não vai nem um comercial, mas se encontra na livraria da Federação Espírita Piauiense, agora na Feira do Livro Espírita, que é a 34ª, que está ocorrendo até o dia 31 de dezembro. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a história de Inácio é uma história muito que nos comove, né, que nos emociona. Então, nós possamos, então, ter como lições de perseverança, de coragem. Dessa forma, nós vamos agora nos encaminhar para a prece final, né, e dizendo assim: Cristo amado, Cristo de Deus, obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado pelos teus eflúvios que emanaram sobre nós nessa manhã, rogando a Ti que esse Natal possa chegar a todos os corações, do mais simples aos mais abastados, que todos sejam contemplados com o Natal, com o surgimento da Tua figura incomparável em seus lares. Tenhamos, enfim, Jesus, muita paz em nossos corações, agora e sempre, assim seja, graças a Deus. Queremos agradecer a nossa querida Kate Jabiac, que colaborou conosco nessa manhã, um lar, em seu lar, em sua vida, de muitas bênçãos e de muita paz. A todos os irmãos, Feliz Natal com Jesus no coração. Muita paz.